Ontem, nós falamos, né, sobre as férias. Então, eu tentei retratar aqui nesse desenho, aí agora eu vou explicar como ele funciona. O que vem a ser quando a gente falou férias vencidas, proporcionais, aquisitivo e concessivo. Então, o que acontece? Aqui, a D é a data de admissão. Então, eu tenho empregado que foi admitido. A gente viu o quê? Que após ele ser admitido, ele vai trabalhar 12 meses, né? Para que ele faça o quê? Para que ele complete o primeiro período aquisitivo. Então, do dia que ele foi admitido, até 12 meses após, né, ele completa o primeiro período aquisitivo. Como aqui é a primeira vez que ele está completando o período aquisitivo, nós não temos período concessivo. Vocês vejam que eu deixei em branco. Eu deixei em branco por quê? Porque ele ainda não tem nenhum concessivo, ele entrou na empresa agora, certo? Mas quando ele inicia o segundo período aquisitivo, né, trabalhou mais 12 meses, e ele então inicia o segundo período aquisitivo, aí sim nós vamos ter o quê? Quando ele inicia aqui o segundo período aquisitivo, ele também, concomitantemente, inicia o primeiro período concessivo, né? Aquisitivo, ele está trabalhando 12 meses para adquirir o direito. Concessivo são os 12 meses a posteriori, né? Aonde, então, o empregador, a gente viu que o empregador, então, nesses 12 meses, né, tem que dar férias para o empregado. Então, observe o seguinte, como eu falei, no primeiro período aquisitivo, a gente não vai ter concessivo, porque ele está entrando na empresa. Ai, peraí um pouquinho, tem que ficar indo toda hora aqui. O pessoal vai esperar um pouquinho. Então, primeiro período aquisitivo, 12 meses, firmou. A partir daí, quando ele entrar no segundo período aquisitivo, ele também entra no primeiro concessivo, tá? E assim em diante. Quando ele entrar no terceiro período aquisitivo, aí ele vai entrar no segundo período concessivo. Quando ele entrar no quarto período, e assim vai sucessivamente, enquanto ele estiver, né, trabalhando junto à empresa. Então, isso, gente, é que a gente tem como significado, né, só assim, tentando demonstrar para vocês, o período aquisitivo e o período concessivo. Então, olha só, venceu aqui 12 meses de férias, né? Então, a gente vai ter o quê? 12 de férias vencidas correspondentes a cada um desses períodos. Só que nós falamos ontem que se a empresa, né, por alguma razão, se esquecer, ou por necessidade de serviço, ela deixar juntar 2 períodos aquisitivos, aí nós vamos ter o quê? Eu até pus aqui, ó, aqui e aqui. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, então, as férias em dobro. Por que em dobro? Porque houve o vencimento de 2 períodos aquisitivos, quando, na verdade, a empresa tinha que fazer o quê? A empresa tinha que ter dado férias para ele. A gente, até falei com vocês ontem, né, que a lei diz que a gente pode dar férias a partir do vencimento do primeiro período concessivo, que seria 12 meses, mas, na verdade, quando completar aqui o 11º mês, para justamente evitar a dobra, a gente coloca esse empregado de férias. Porque se eu esperar, na verdade, vencer aqui esses 2 meses, aí eu já vou ter que pagar as férias de forma dobrada. Por quê? Porque venceu 2 períodos aquisitivos, tá? Então, venceu 2 períodos aquisitivos aqui, normalmente eu não dei férias, aí eu vou ter a ocorrência das férias vencidas. Agora, venceu o período aquisitivo, eu tenho 1 ano após, né, aqui no período concessivo para das férias, eu não posso, então, esperar até o 12º mês. Quando chegar no 11º mês, eu tenho, então, que dar as férias para o empregado. Por isso que eu pus essa observação aqui embaixo, né? Completou o 10º período mês, então, para evitar a dobra, a gente dá as férias para o empregado. Agora, o fato do empregado receber estas férias aqui, essa primeira aqui, como férias
vencidas, né, em dobro, porque dobrou aqui, não quer dizer que esse segundo período, né, aqui aquisitivo vai ser dobrado. Por quê? Porque só vai dobrar à medida que forem vencendo. Para esse aqui ser dobrado, o que acontece? Eu teria que ter, então, aqui 2 dobrados. Para esse aqui ser dobrado, eu teria que ter o quê? 2 dobrados. Então, nada impede que eu tenha o primeiro período, por exemplo, aquisitivo dobrado, e o segundo eu dei férias aqui, no meio. Se eu dei férias aqui no meio, não houve nenhuma irregularidade. Então, ele vai receber umas férias vencidas em dobro e umas férias vencidas normais. Tá? Então, não podemos deixar vencer 2 períodos aquisitivos. Vencendo 2 períodos, né? Vencendo 2 períodos aquisitivos, o que eu tenho de penalidade é justamente pagar as férias em dobro. Lembrando que, quando nós pagamos em dobro, ele não vai tirar o período dobrado, mas sim receber o valor em pecúnia de forma dobrada. Além das férias vencidas, né, das férias vencidas dobradas, né, aqui alguns até falam férias vencidas simples e alguns aqui falam férias vencidas dobradas. Nós temos ainda as férias proporcionais. O que são as férias proporcionais? É justamente quando o empregado, né, ele não completa o seu período aquisitivo. Se ele não completou 12, que seria o período aquisitivo completo, então ele entra na questão da proporcionalidade. Ontem nós vimos o quê? Como é que a gente situa a proporcionalidade? Podem falar, gente. O que nós vimos ontem em relação à proporcionalidade? Oi, estou falando com vocês. Como é que a gente estabelece a proporcionalidade? Oi, gente. Vamos lá? Como é que a gente estabelece a proporcionalidade? Gente, vocês estão me ouvindo? Estou, professora. Só que eu estava jantando. Na realidade, terminando ainda. Não entendi, Ricardo. Eu estava jantando, professora. Na realidade, ainda estou terminando aqui. Desculpa. Só que eu estou ouvindo a aula. Vamos lá. Quem se lembra, como a gente falou ontem, qual é a regra que a gente tem de corte? Só está falando das férias, né? Das férias. Nós vimos o quê? 15 dias. Até 15 dias não conta. Isso. 15 dias ou superior. Então, fração igual ou superior, né, a 15 dias é igual a mais... Ai, cadê o mais aqui, gente? É igual a mais 1/12. Tá? Aqui, no caso, ele trabalhou, a gente partiu do pressuposto, né, que a demissão, por exemplo, foi 16 de abril. Ele trabalhou de janeiro a abril, 16 de abril. Então, o que acontece? Ele, então, teve janeiro, fevereiro, março e abril. 4/12. Então, por isso é que ele tem o quê? 4/12 de férias proporcionais. Tá certo? Aqui a gente colocaria o ano. Então, gente, a representação, né, do que nós falamos ontem é isso, olha. Período aquisitivo, né? Período concessivo, férias vencidas simples, férias vencidas dobradas e férias proporcionais. Sempre lembrando, fração igual ou superior a 15 dias. 15 dias, a gente tem mais 1/12. Menor que 15, a gente então vai vai desprezar, né? Ok? É mais 1/12 e assim vai sucessivamente. Alguma dúvida, gente, sobre isso que eu falei aqui? Por favor. Não, professora. Não, né? Então, vamos caminhar. Embora, assim, vocês até lá, não sei, talvez no NPJ vocês vão aprender isso, né? Eu acho que seja interessante, embora não seja matéria que eu vá pedir. Não vou pedir cálculo na prova, tá? Essa questão do percentual até
posso pedir. Mas cálculo podem ter certeza que eu não vou pedir. Mas eu acho que é interessante vocês conhecerem como é que é um cálculo. Então, a gente vai fazer aqui quais são as fórmulas, né, que eu uso para o 13º e qual a fórmula que eu uso para as férias, ok? Aí eu pus até uma situação hipotética aqui, ó, de um rapaz que ele ganha R$ 1.200 por mês, né, foi demitido em março de 2020, demitido em 5 de maio de 2021 e não recebeu nem férias, nem 13º, né, do ano de 2021 e nem o proporcional, nem o proporcional. Ok? Então, como é que a gente calcula o 13º salário? Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a remuneração. Por que nós pegamos a remuneração? Porque a gente viu, né, que quando a gente fala na remuneração, a gente está pegando o salário e todos os outros consectários que juntos, né, vão dar aquele valor maior do empregado, vão dar a sua remuneração. Porque ele pode ter recebido adicional de horas extras, ele pode ter recebido a insalubridade, né, uma produtividade, e isso, então, vai integrar pela média, tá? Então, eu sempre vou vou achar a remuneração desse empregado, né, primeiro. Achando a remuneração do empregado, eu vou dividir por 12 meses. Por que 12 meses? O ano tem quantos dias? Né? A anualidade, 2/12, representa um ano. Um ano tem 12 meses. Então, eu vou dividir por 12. Quando eu divido por 12, eu vou achar o valor mês. O quanto que esse empregado teria de 13º salário, né, no mês. Aí eu vou pegar o quê? Eu acho, se ele tem um 13º salário, né, integral, 12/12, beleza. Eu vou pegar o valor da remuneração dele aqui e vai ser isso, né? Eu já calculei. Mas se ele tem lá um 13º salário que é proporcional, o que eu vou pegar? Eu vou multiplicar esse valor mês, vou pegar esse valor mês, e vou multiplicar pelo número de meses trabalhados, certo? Por exemplo, aquele nosso empregado aqui, 4 meses. Então, eu vou multiplicar por 4 meses para que eu consiga chegar ao quê? Ao valor que é devido a título de 13º salário, certo? Lembrando, gente, por favor, não esqueçam disso, né? O 13º salário, ele é computado de janeiro a dezembro. Se a pessoa entrou na empresa dia 1º de dezembro, quando chegar, né, em dezembro, ela vai receber 1/12 de 13º, por quê? Porque a fração foi maior do que 15. Mas se ela entrou na empresa, por exemplo, dia 17 de dezembro, ou dia 16 de dezembro, ela não tem direito. Então, o cômputo do 13º salário dela vai começar apenas em janeiro do próximo ano. Porque, diferentemente das férias, o 13º não passa de um ano para o outro, né? Então, a gente vai computar de janeiro a dezembro, beleza? Então, no caso, deixa eu ver qual caso que eu trabalhei aqui, porque eu fui fazendo direto. Tá. Vamos pegar esse caso aqui, ó. A pessoa entrou em 1º de março de 2020, tá? Então, se ele entrou em março de 2020 e não recebeu o 13º salário de 2020, em dezembro fechou, tá certo? Então, ele trabalhou, olha, março, abril, maio, junho, julho de 2020, agosto, setembro de 2020, outubro de 2020, novembro e dezembro de 2020. Integral, né? Neste caso, quando quantos 12avos vão dar? Podem falar, gente, é para interagir mesmo. Quantos 12avos eu vou ter aí? De março a dezembro? Oi, vamos lá?
Poliana, Thaís, Roberta. De 9? É isso? 9, não. 8. 8, é. Não, gente, ó. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, 10. setembro, outubro, novembro, dezembro. 10. Ô, né? professora, é que a gente faz direito, a gente faz. A gente não faz. A gente fugiu da escola aula de matemática. Eu também fugi, mas aqui é bom vocês conhecerem, pelo menos para vocês conhecerem o direito de vocês. Por isso que eu já falei que cálculo eu não vou pedir na prova, né? Mas o percentual vocês têm que entender. Então, vamos lá, ó. Ele vai ter 10/12 de 13º salário proporcional de 2020. Então, a gente já achou qual, né, a fração que ele tem. Aí, o que acontece? A gente viu que o salário dele aqui, ó, é R$ 1.200, certo? Então, eu vou pegar R$ 1.200 e vou dividir por 12, que o ano tem 12 meses. R$ 1.200 dividido por 12 vai ser quanto? Vai ser R$ 100. É isso? Então, a gente viu que a cada mês ele tem direito a R$ 100 de 13º salário. Preenchendo, né, todos os requisitos. Então, como é que eu vou fazer, né, este cálculo? Eu vou pegar aqui esses 10 meses, vou lançar aqui, tá certo? Aí vai ter o quê? Então, eu tenho 100 vezes 10. Ele tem direito, então, né, a R$ 1.000 de 13º salário. Relativo ao quê? Aqui, ó. Eu já até deixei prontinho aqui a máscara. 10/12 de 13º salário proporcional de 2020 é igual a R$ 1.000. Não tem mistério nenhum, gente. Vocês tendo a fórmula, achando o percentual e achando a remuneração, é só aplicar a fórmula. Tá certo? Então, isso aqui a gente viu que é o quê? É o de 2020. Só que ele foi demitido em maio de 2021. Tá certo? Então, de janeiro a maio, quantos 12avos vai dar? 5. 5? É isso, gente? Oiê, eu estou aqui. 5, professor. É isso? Não é 5. Por que não é 5? Olha aqui. Quantos dias teve em maio? 5 dias. 5 dias a fração é maior do que 15? Igual ou superior a 15? Não. Não. Então, eu vou fazer o quê? Maio eu desprezo, né? Então, ele tem janeiro, fevereiro, março, abril. Na verdade, então, ele vai ter 4 12avos. E esses dias não conta não, né? Não. Tá lembrado? Ó, a gente pôs aqui, ó. Fração igual ou superior a 15, mais 12avos. Menor, a gente joga fora. Entendi. Entendeu? Então, como foi 5/5, ele teve preenchido janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, mas o restante não. Então, aqui no caso, né, no proporcional, ele vai ter 4/12 de proporcional de 2021, certo? Janeiro a maio, né? Porque maio eu desprezei. Mesma coisa, eu vou pegar o valor da remuneração dele, vou dividir por 12, vou achar o valor mês. Valor mês é R$100. Aí, como aqui são 4 12avos, eu vou, então, multiplicar por 4. 100 vezes 4, então, eu tenho um 13º proporcional de 2021 de R$400. Gente, não tem mistério. O mistério aqui é você achar a remuneração dele, né? Dependendo se ele tem muitas variáveis, dá diferença. E você achar a proporcionalidade. Achou isso, o resto depois fica fácil. É jogar na fórmula. Dúvidas? Não. Não? Bom, se os outros não responderam, senão que não tem dúvidas. Aí tá, então, isso aqui a gente tá falando, hein, gente, ó, em 13º salário, né? Aí, o que acontece? A gente também já viu as férias. As férias,
a base do cálculo é igual ao 13º. Só que, né, existem diferenças. Quais seriam essas diferenças? É que nós vimos que, por força da Constituição, o que acontece nas férias? Ela tem mais o quê? Mais 1/3, né? Isso. Ela tem mais um adicional de 1/3, né? Então, o que acontece? O cálculo das férias, então, qual que é a base que eu vou pegar? Eu vou pegar a remuneração, né, dividida por 12 meses, que é o ano, né, anualidade. Eu vou achar o valor mês. Achei o valor mês. Vou pegar o quê? Multiplicar esse valor mês vezes o número de meses que ele trabalhou. Quando eu faço essa multiplicação, que até aqui é igual ao 13º, eu então vi que eu vou achar o quê? Eu vou achar, então, o valor das férias. Né? Então, eu tenho aqui o valor das férias. Só que a gente tem 1/3 a mais, né, de adicional das férias. A gente fala 1/3 das férias. Então, 1/3 das férias, eu vou pegar o valor, né? Pegar o valor das férias e vou dividir por 3. Por que 3? Porque eu estou falando em 1/3. Aí eu vou achar o valor do adicional de férias. Aí, como eu acho o total das férias? O total das férias, eu vou ter, então, o valor das férias mais o valor do adicional. Aí eu vou ter a integralidade do valor das férias. Mas observe o seguinte, gente. Esse aqui, ó, é o mesmo cálculo que nós fizemos para o 13º salário. É idêntico, não tem diferença nenhuma. A única coisa é que nas férias, além desse cálculo, a gente vai acrescentar, então, 1/3, que é 1/3 do adicional. Beleza? Outra coisa importante. Vamos voltar aqui, ó. A gente viu que... Peraí. No cômputo, né, do 13º salário, a gente vai computar. Vamos por computar, né? Ficar melhor. Computar de janeiro a dezembro. Já quando eu estou falando nas férias, as férias levam em consideração o período aquisitivo. Isso quer dizer o quê? O caso deste empregado aqui, ó. Ele entrou em março. Então, as férias dele vai vencer só em 2021. 28 de fevereiro de 2021. Porque eu vou levar em consideração o período aquisitivo. E o período aquisitivo, né? Vamos voltar lá em cima. O período aquisitivo completo, ele só completa depois de 12 meses. Então, como esse nosso cara aqui entrou em 1º de março, né? Então, 1º de março aqui de 2020, começa o primeiro período aquisitivo dele e vai terminar em 28 de fevereiro, né, de 2021. Quando, então, em 1º de março de 2021, começa o segundo período aquisitivo. Tá certo? Então, eu pus aqui, ó. Foi admitido em 1º de março de 2020. Beleza? Aí, quando é que ele completa o período aquisitivo? Em 28 de fevereiro de 2021. Aqui ele faz o quê? Ele completa, né, o primeiro período aquisitivo dele, que vai ser a férias relativa a 2020 e 2021. Tá? Só que além desse primeiro período aquisitivo, nós vimos que ele foi demitido. Aqui eu pus até abril aqui, tá, gente? Só mudei. Ah, tá, já mudei aqui também. É só para a questão do cálculo. Aí acontece o seguinte, quando foi em 1º de março de 2021, começa um novo período aquisitivo para ele, que vai até quando? Vai até a demissão dele, 5 de abril de 2021. Aqui acontece o quê? O segundo período aquisitivo dele, que não vai ser completo, né? Então, a gente vai ter um completo e um incompleto, né? Um vencido e um proporcional. Conseguiram entender esse
esse raciocínio? Sim. Sim. Tá. Então, vamos lá ao cálculo. Aí, o que acontece? Então, a gente tem as férias proporcionais. Se vocês tivessem, tá, gente, outras férias para trás, vamos supor que ele tivesse de 2019 a 2020, vocês colocariam aqui na mesma ordem, tá? Mas eu não quis complicar, porque o meu interesse é que vocês, né, compreendam como faz. Eu deixei só uma vencida e uma proporcional. Então, como é que nós vamos fazer o cálculo? Remuneração de R$ 1.200, dividido por 12 meses, que é o ano. Eu vou achar o valor mês. 1.200 por 12, nós vamos achar, então, R$ 100 por mês. Certo? Beleza. Aí, o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse valor mês, né, de R$ 100, e vou multiplicar pelo número de meses trabalhados. Aqui, como, na verdade, o que acontece aqui? Ele não tem um período completo? Sim. Tem, gente? Sim. Então, ele vai ter quanto aqui de férias? 12, né? 12, muito bem. Então, ele vai ter 12 barra 12, tá? Porque a gente tem que mostrar a proporcionalidade, né? 12 de férias vencidas, relativas a 2020 e 2021, por quê? Porque período aquisitivo completo. Aí, voltamos aqui. Então, olha só, achei o valor mês. Aí, eu vou pegar 100 e vou multiplicar por 12. Na verdade, esse aqui eu nem precisava fazer, assim, depois que vocês acostumarem, a gente, né, nem precisa de fazer esse cálculo, tá, gente? Mas como a gente está, né, revisando, eu achei que era importante a gente refazer. Então, eu vou pegar R$ 100 do valor mês, vou multiplicar por 12 meses trabalhados. Aí eu vou ter o quê? 1.200, né? R$ 1.200. Que corresponde ao valor das férias. Então, eu tenho R$ 1.200 correspondente ao valor das férias. Então, aqui eu calculei o quê? As férias. Eu calculei o adicional? Não. Como é que eu vou calcular agora o adicional? Eu vou pegar os 1.200... valor das férias, e vou dividir por 3, que é o adicional, né? Então, 1.200 dividido por 3 vai dar R$ 400, não é isso? O povo que é bom de matemática aí. Não bom de matemática, não. Isso. Então, vai dar R$ 400. Então, qual é o valor, né, que a gente tem de férias deste empregado, né? Então, eu vou ter 12 de férias vencidas 2020 e 2021, que é igual a R$ 1.200, tá certo? E vou ter 1/3 sobre as férias vencidas, né, que é essa daqui, que vai ser R$ 400. Com isso, então, o que acontece? Nós vamos ter um total de R$ 1.600, né? Que é 1.200 mais 400. Então, qual o total de férias dele? Ele tem direito a R$ 1.600 a título de férias vencidas, né? Do período 2020 e 2021. Viram que a dinâmica, embora o cálculo, né? Tirando, né, essa parte do adicional, o cálculo é o mesmo, mas no 13º eu não passo de um ano para o outro. Eu sempre vou fechar janeiro a dezembro. E aqui a gente vai sempre passar, porque eu estou trabalhando com o período aquisitivo dele, de trabalho. Porque isso dá diferença no cálculo, tá, gente? Então, eu vou ter, então, R$ 1.600 a título de férias. Agora, vamos supor que não é o caso, mas só para efeito de aprendizado, né? Vamos supor que essas férias aqui, na verdade, elas fossem férias vencidas, dobradas. O que eu faria? Eu pegaria aqui R$ 1.600, tá? R$ 1.600. E vou fazer o quê? Vou multiplicar por 2, porque aí o valor dela é dobrado, né? Aí eu vou ter R$ 3.200, valor de férias dobradas.
A representação dessas férias dobradas seria o seguinte, ó. 12/12 de férias vencidas. Por favor, gente, quem tiver com o áudio aberto aí, desliga, por favor. 12/12 de férias. Desculpa, professor. Não, tudo bem, querer. sem problema. 12/12 de férias vencidas dobradas, né? De 2020/2021. Isso aqui é só uma sugestão para aprendizado, tá certo? É igual, esse é igual a gente nunca coloca. Estou colocando aqui para vocês, né, terem noção. É igual a R$ 3.200. Essa é a representação. Por que eu multipliquei por 2? Vou juntar aqui. Porque ela dobrou, né? Agora, lembrando que ela dobra, né, o valor, mas ela não dobra, não vou tirar 60 dias de férias, ela não dobra o período, ela só dobra o valor. Assim como se, importante aqui, ó, vamos voltar lá em cima. Assim como, né, eu falei, venceu aqui o primeiro período aquisitivo, ele recebeu dobrado. Aí depois, para vencer outro período, tem que pegar outro, esse primeiro aqui já foi. Eu não posso indenizar ele 2, 3, 4 vezes. Ah, não, mas aí ela teria triplicada? Não, ela vai ter dobrada de novo. Ah, depois venceu outra, esse empregado, coitado, nunca teve férias. Aí também vai ser dobrada essa daqui. Mas essa aqui ainda é normal, porque ela só vai vencer lá para frente. Tá? Não fica triplicando, quadruplicando, não. A gente só dobra uma única vez. Ok? Até aqui, beleza, então? Sim. Tá. Aí vamos, então, para o cálculo dessa férias agora proporcional. Peraí, deixa eu só achar. 5, né? Ele saiu da empresa em 5 de abril. Então, a gente viu que, neste caso, a gente vai abandonar, né, essa fração de 5 dias, né? Então, ele vai ter janeiro, fevereiro, março. Aqui no caso, então, né? Vamos voltar, né? Desculpe, é porque lá em cima ele deu mais. Então, ele vai ter janeiro, fevereiro e março. Porque os 5 dias a gente vai desprezar de abril. Então, aqui no caso, ele tem direito a 3/12, né? De férias. Então, seria um mês, professor? É isso que eu ia perguntar agora. Está 1/3 até 5/4. Isso. Ah, tá. Eu não. Isso. Eu vou. Aqui eu vou colocar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Desculpa. Aqui, ó. Lembra que eu coloquei aqui, ó? É de 1º de março, quando iniciaria o primeiro período aquisitivo, até 5 de abril. Então, um mês, não é? Oi? Então, um mês. Nossa, é verdade. Desculpa. Ele vai ter um 12 avos. Desculpa, eu estou retardada aqui. Eu estou com outro raciocínio, estou achando que é de janeiro. Não, muito bem colocado. Então, olha só, desculpe. Ele vai ter só março, né? Abril, como foi 5 dias, eu desprezo. Se a gente tivesse colocado aqui dia 15 de abril, aí o que aconteceria? Seriam 2 dozeavos. Seria 2 dozeavos. Desculpe, gente, coloquei 3 ali, não sei, estou retardado. Então, ó, de 1º de março, né, a 5 de abril, vai ser 1 dozeavos, certo? Aí, como é que a gente faz esse cálculo? Mesma coisa, mesmo raciocínio. Remuneração de 1.200 dividido por 12, né, vai dar R$100 valor mês, certo? Aí, eu vou pegar os R$100, vou multiplicar por 1, não é isso? Não foi 1 lá em cima? Ó, 1 dozeavos, né? Aí, vou multiplicar por 1 mês. 1 mês, então, aqui eu vou ter quanto? R$100. Né? R$100. Então, o valor das férias dele é R$100. Só que a gente viu que ele tem que calcular o adicional, né? Então, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar os R$100 que eu achei aqui do valor mês, né? Que é o valor das férias. Vou dividir por 3, que vai dar 33, né? Mais ou menos isso. 33, tá?
que é 1/3, né? Aí, no caso, então, a gente vai ter aqui 1/12 de férias proporcionais de 2021, que é igual a R$100, tá? E vou ter 1/3 sobre as férias, aqui tá errado, férias proporcionais, né? Que é igual a 33 e 33. 33 e 33. Então, esse valor aqui das férias proporcionais dele vai ser 133 e 33. Ai, 133 e 33. Não tem mistério, tá, gente? É só aplicar a fórmula. O difícil, às vezes, é achar a remuneração, né? E aqui, vocês acham que eu mesmo, estou acostumada a fazer e hoje fiz besteira, pôs 3/12 ali, quando na verdade é 1/12. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por que essa questão aqui do 15, né, do 15 é importante? Por exemplo, uma empresa que vai demitir muitos empregados, ela sempre procura demitir antes dos 15 dias, porque é uma economia tanto no percentual de férias, quanto no percentual de 13º. Entendeu? Aí, por exemplo, tem que demitir, sei lá, ela vai demitir 50 empregados. É menos 2/12 que ela vai pagar para cada empregado. Então, monetariamente, né, tem uma representatividade muito grande, tá? Então, isso, por exemplo, se uma empresa, né, entrar vou consultar vocês em relação a isso, vocês não podem perder, né, perguntar qual é o melhor dia, ou aonde que eu vou, né, ter uma economia maior. Tem sempre que demitir, lembrando que a fração final tem que ser menor do que 15 dias. Dúvidas, gente? Deu para compreender o que eu quis passar para vocês? Ficou mais fácil agora visualizar como é que funciona as férias, em vez da gente só falar? Sim, professora. Sim, sem dúvidas. Né? Depois eu vou colocar isso aqui lá no AVA para vocês, tá? Professora, Oi. O resultado das férias dobradas ali continua? Continua, mas em que termos, Felipe, que você está perguntando? É porque teve o erro aí dos meses, né? Você achou que era janeiro, mas era do mês 3 pro dia... Não, mas peraí, mas eu fiz, foi lá de cima, não foi? Ah, deixa eu ver. não, sim. Não, Peraí. é porque parece que isso aí, essa parte aí. Não, porque Só essa pra aqui... verificar. Não, essa aqui tá certa. Porque das férias sim. não tinha erro, não. Eu errei, foi na percentual do 13º. Ah, não, beleza. Tá? É sempre lembrar o seguinte, Felipe, a férias dobrada, você acha o valor e você vai dobrar aquele valor. Mas isso não quer dizer que o empregado vai tirar 60 ou mais dias de férias. Professor? Oi. Caso a senhora já tenha falado sobre a pergunta que eu vou fazer, a senhora pode deixar que eu assista amanhã novamente. Mas... Não, pode perguntar. É porque eu estava jantando, eu não prestei 100% de atenção. Mas sobre esse mesmo exemplo que a senhora deu aí, vamos supor que ele não tivesse recebido as férias que ele teve direito, os 12/12, igual a senhora botou aí, ele foi contratado no dia 1º de março, não é, de 2020, e tivesse sido demitido no dia 5 de abril de 2021, ou seja, se tivesse 13 meses, aí seria os 12/12, que daria 1.600, dobrado, mais os 133 de 1/3. Daria 1.733, é isso? Peraí, fala de novo, Ricardo. Fala um pouquinho mais alto, tá tão baixo o seu áudio para mim. Vamos lá. Nesse exemplo que a senhora deu... Qual deles você está falando? Sobe só um pouquinho a tela, só mais um pouquinho. Esse? Aí. Nesse daí, vamos supor que o funcionário tivesse sido contratado no dia 1/3 de 2020. Aí, o que encerraria o ciclo dele no dia 28/2 de 2021. Sim. Tá. Vamos supor que ele não tivesse recebido essas férias e ele tivesse sido demitido no dia 5/4. Ou seja, ele teria 13 meses de salário. Mas é justamente o exemplo que a gente fez aqui, Ricardo. Aí seria 1.600, é isso? R$1.600. Ele não receberia
no outro mês também? Não, olha só. Porque mas a pelo gente... que eu entendi, ele receberia... Mas a gente, olha só, peraí. A gente fez separado, ó. adicional. 2 Não, doses então, de é isso que eu tô férias perguntando. vencidas, tá? E fiz aqui mais a proporcional dele, ó. 12. Então, foi o que eu perguntei. Aí daria, então, Os 13 1.733. vai ser No total. 1.600 mais Mais 133,33. Isso. 1.700. Isso. É porque, gente, não, quando a gente paga o empregado, eu não posso fazer essa junção igual você fez, entendeu, Ricardo? Eu tenho que pagar dessa forma aqui, porque lembra lá que o Brasil não aceita o salário complessivo, né? Eu não posso pagar numa única rubrica todas as verbas. Então, eu tenho que demonstrar o que eu estou pagando. Então, eu vou pôr, né, o valor lá do proporcional e o valor do integral. Então, mas foi por isso que eu perguntei. Aí você iria receber assim, então. É porque Sim. eu não entendi. Quando eu voltei aqui, eu tinha que deixar o prato lá. Quando eu voltei aqui, eu não entendi que... Sim. Não, ele vai receber os 1.600 mais os 183,33 a título de férias. Tá bom, obrigado. Nada. Foi bom que a gente também esclarece isso. Bom, gente, alguma dúvida em relação a isso? Eu consegui atingir meu objetivo? Para mim, sim. Sim, professora. Então, tá. Então, assim, em relação a férias 13º, encerrou. Eu vou tentar, no final de semana, ver se eu consigo montar um exercício e coloco para vocês lá, tá? Prometo que eu vou me esforçar bastante. Agora, nós vamos falar sobre insalubridade, gente. Interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Me dê só um segundinho aqui. Só abrir aqui a janela. Nossa. Dei uma cacetada com a mão que até sangrou. Caraca. Vamos falar sobre interrupção e sobre suspensão do contrato de trabalho. Vocês lembram que ontem nós falamos sobre o artigo 473, até que, se eu não me engano, o Will leu para a gente, que são aqueles casos em que a gente tem a questão do casamento, né, a morte, o empregado ou licença paternidade, que eu falei que era um caso de interrupção do contrato de trabalho. Vocês recordam disso? Sim. Ou já esqueceram? Esqueceram não, né? Então, tá bom. Então, o que ocorre? O artigo 471 ao artigo, agora eu acho que é o 476A, tá? Da CLT, ele vem falando sobre os casos de interrupção e os casos de suspensão do contrato de trabalho. É um instituto que é importante quando nós estamos falando em contrato. Por quê? Porque ele gera efeitos, né, impactos diretamente no contrato de trabalho. Tá? Ele produz efeito no, vamos dizer assim, no resultado, né, que a gente tem do contrato. Então, assim, tanto faz ser suspensão ou ser interrupção, nós temos que independentemente disso, o empregado, quando ele está afastado, porque isso são formas de afastamento, o empregado, quando está afastado do trabalho e ele retorna, ele tem direito normal, né, a receber tudo aquilo que foi assegurado aos demais empregados, por exemplo, por força de norma coletiva. Então, todas as vantagens que os demais empregados receberam, ele também tem direito de receber. Tá? Mas o que acontece? O que a gente tem de, vamos dizer assim, de igual e de diferente quando nós estamos falando em contrato de trabalho? O que eles têm de igual, né, de similitude, vamos dizer assim, é que os dois não têm a prestação de serviço. Eu não vou trabalhar nem na interrupção e nem vou trabalhar na suspensão. Agora, independentemente de eu não trabalhar, de não ter a efetivação da prestação de serviço, a continuidade do vínculo empregatício entre eles continua normal, não tem diferença por conta da condição de ser interrupção ou suspensão. O vínculo
ele se mostra com continuidade, não existe a quebra do vínculo. O vínculo, né, ele existe, tá? Assim como, né, quando ele retornar ao trabalho, é garantido para ele todos os direitos que foram garantidos aos demais empregados por força de vantagens, de normas coletivas da categoria, tá? Assim como também, de forma unilateral, na interrupção ou na suspensão, nós não podemos ter a quebra, né, do contrato, a extinção do contrato de trabalho dessas pessoas, tá? Isso é condição que estão estabelecida na lei. Então, de igual, eles têm isso, principalmente a questão de não trabalhar. Mas o que eles têm de diferente, né? O que eles se apresentam, né, como pontos divergentes? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: quando eu falo na interrupção do contrato de trabalho, eu estou falando que não tem a prestação de serviços, mas ele recebe normalmente e é computado normalmente como tempo de serviço. Então, não trabalha, mas recebe e conta tempo de serviço. Já na suspensão, ele não trabalha, não recebe e também não conta tempo de serviço. Então, essa é a diferença básica, né, que nós temos entre um e outro, tá? De igual é que não existe o serviço, né? Eles não trabalham, não tem a prestação de serviço. E diferente, que na interrupção ele não trabalha, mas ele recebe e continua contando o tempo normal, e na suspensão, não. Ele não conta tempo e ele não recebe. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês, que fica fácil, né, de vocês, assim, guardarem como é que a gente vai aplicar isso. Se o empregado tem uma licença médica de 30 dias, vamos colocar 30 dias. Os 15 primeiros dias, tá, ele vai receber da empresa. Então, ele não trabalha, mas ele recebe e conta tempo de serviço. A empresa que está pagando. Então, a gente tem uma interrupção. Já a partir do 16º dia, né, ele não trabalha, mas ele não recebe da empresa e nem é computado tempo de serviço. Neste caso, quem vai pagá-lo é a Previdência Social, certo? Essa é a condição que nós temos que verificar. Então, isso é que traz para a gente a diferença, né, que nós temos que observar quando a gente está falando nesses dois institutos, certo? Então, esse é um exemplo clássico. Esse é um exemplo clássico que nós temos quando nós estamos a falar de interrupção e suspensão. Se eu perguntar para você... Oi. Então, deixa eu só uma pergunta. No caso, por exemplo, a pessoa está encostada, né? Então, o contrato dele está suspenso, ele está recebendo pela Previdência. Uhum. Então, isso vai, assim, no caso, atrapalhar ele na computar os dias de trabalho na aposentadoria, correto? Eu não estou entrando em aposentadoria, tá? Não. Eu estou entrando na empresa. Entendi, mas é isso... Na empresa, ele não vai ter período de férias em relação a isso, 13º, eles não vai ter excedência desses períodos. Entendi. Mas interfere nessa questão de quantidade de tempo, por exemplo, se o cara ficou... Dependendo do tipo de situação, sim. Entendi. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Vamos aproveitar já que o Will antecipou aí, deixa eu só antecipar uma coisa. Nós temos uma outra situação que é uma situação considerada híbrida ou sui generis, né? Que é um terceiro gênero. E nós temos duas hipóteses nesse terceiro gênero, porque ele nem chega a ser uma interrupção e nem chega a ser uma suspensão. É o caso do
da pessoa que está prestando serviço militar e do acidentado do trabalho, né? Houve emissão da CAT, foi configurado como acidente de trabalho. Por quê? Porque essas pessoas, elas não estão trabalhando, tá certo? Mas a empresa tem que manter o depósito do fundo de garantia e fica computando o tempo de serviço, tá certo? Mesmo ele não recebendo, né, o valor do salário. Então, neste caso, são duas situações que a lei entende, então, que é uma situação híbrida, né? Ou sui generis, é como se fosse um terceiro gênero que não se encaixa nem numa coisa, nem na outra. Tá certo? Então, essas duas situações, elas entram como situações híbridas, ok? Aí, então, vamos lá. Férias. É interrupção ou é suspensão? Oi, gente, vamos lá? No caso, seria interrupção, né? Interrupção, mas por que, Will, é interrupção? Porque ele perde o período aquisitivo, né? Após 6 meses, né? Não. Tô falando férias normal. Não, você está misturando. Tô falando férias. O empregado tirou 30 dias de férias. É interrupção ou suspensão? Ah, é interrupção. Interrupção. Ele não trabalha, mas recebe normalmente, como se estivesse trabalhando. Licença paternidade. Interrupção também. Interrupção também. Todos aqueles que estão elencados lá no 473 são causas de interrupção. Tá? São causas de interrupção. Falta licença maternidade. Interrupção também. Interrupção. Por quê? Ele não vai estar trabalhando, mas vai estar recebendo. Tá, assim, só eu quero fazer uma parte aí. A licença maternidade, na verdade, ela é um benefício previdenciário, tá, gente? Vocês vão estudar isso aí o semestre que vem. Ele é um benefício previdenciário. Então, quem paga é a Previdência. Mas, por força de lei, a empresa paga normalmente o salário da empregada e depois ela vai compensar este valor quando ela fizer o seu pagamento, né, da folha de pagamentos e recolhimentos previdenciários, tá? Na essência, ela não seria nem para ser considerada interrupção, mas a lei determina que ela é interrupção, então conta normalmente férias, 13º, tudo normal, tá certo? Então, é realmente uma interrupção. Uma greve ilegal. O juiz determinou que fosse abusiva e ilegal. Eu acredito que seja suspensão. E aí, gente? Felipe, Marcos, Guilherme. Suspensão também, Viviane? Realmente. Por quê? Ela é ilegal, né? A greve ilegal é uma forma de suspensão. A greve, no total, ela é uma forma de suspensão. Mas quando ela é ilegal, ela é suspensão mesmo. Mas quando há um acordo, ela é julgada uma greve legal e não abusiva, aí a gente teria um caso de interrupção, porque o empregado não perde nada. Outra situação, o empregado que é diretor de um sindicato, faz parte de uma diretoria sindical. Então, ele está lá direto no sindicato, né? Este caso é interrupção ou é suspensão? Eu acredito que é interrupção. Ele vai interromper porque ele vai receber, acho que lá do sindicato, alguma coisa assim. Isso. Também acho. Dessa forma. Mas aí o seu raciocínio está errado, tá? O que acontece? No caso que a gente está falando de ser, né, um diretor sindical, a gente tem que fazer uma análise. Qual a análise? Primeiro, este empregado, ele está à disposição, né, do sindicato, mas quem está pagando? A empresa ou o sindicato? Nesse caso que o Will falou, se o sindicato está pagando, então ele está suspenso o contrato de trabalho dele, porque a empresa não está tendo gasto nenhum e nem vai computar como tempo de serviço, ele está à disposição do sindicato. É como se ele tivesse junto à empresa numa licença sem remuneração.
Agora, se ele está à disposição do sindicato, mas quem continuou pagando é a empresa, aí a gente tem um caso, né, de interrupção. Por quê? Porque a empresa continuou pagando ele. Entendi. Entendeu? Às vezes a gente tem umas situações que a gente tem que ter assim, um pouquinho de malícia. É igual o cipista. O cipista, quando ele está desenvolvendo a atividade dele de CIPA dentro da empresa, ele está numa situação de interrupção, né? Ele vai lá, exerce a função e volta. Ele não tem nenhuma quebra contratual por conta de ir até a empresa, né, naquele momento. Ele está verificando uma situação, vamos dizer assim, excepcional, tá? Uma suspensão disciplinar é interrupção ou é suspensão? Suspensão disciplinar é quando o empregado faz alguma coisa errada, a empresa, né, vai suspender ele da empresa. Eu acredito que interrupção, porque Não, será que esses dias... Não, o nome já fala, é suspensão mesmo. Ele não vai receber nada da empresa. A empresa suspendeu. Ela não advertiu, a advertência é diferente. A advertência ela só advertiu, né, e ia continuar a trabalhar. Mas a suspensão, não. Tem alguém me ouvindo? Em alto bom som. Tá. Ah, tá, desculpa, porque eu falei. Eu não ouvi. Fala. Ah, tá. E a senhora tinha falado que aquela hora que o meu microfone estava baixo. Eu falei exatamente isso. Que... Só um minutinho, Viviane, que continua baixo, Ricardo, mas deu para ouvir agora. Tá conseguindo me ouvir? Agora eu tô. Que eu falei que achava que era suspensão por causa do nome, se ele está sendo suspenso. Ah, tá, é que eu não ouvi. Desculpa. É suspensão, ele está sendo suspenso. Se fosse só uma advertência, não. Aí seria um caso de interrupção, tá? Eu só perguntei se a senhora estava me ouvindo, porque eu fiquei com medo de ter travado aqui. Não, eu ouvi na hora que você perguntou. Tá. Fala, Viviane. Então, eu fiquei em dúvida aqui, em qual caso, dá um exemplo, por gentileza, que uma empresa dá uma suspensão disciplinar e não uma justa causa? Primeiro que a empresa, em regra, embora a lei não determine, mas a gente nunca deve dar uma suspensão, a falta mais grave, né, que seria a justa causa ao empregado. O empregado está faltando sistematicamente ao emprego. Eu não vou demitir ele por justa causa, eu vou dar uma advertência, dei advertência, ele continuou fazendo, eu vou dar 1, 2, 3 suspensões, vou dar uma suspensão de 1 dia, vou dar uma suspensão de 2 dias, vou dar uma suspensão de 3 dias, entendeu? A lei não diz, mas é de bom tom. Dificilmente você, por fato do empregado ter faltado, ou o empregado no outro dia ir sem uniforme, você consegue demitir ele imediatamente por justa causa. Tá? O empregado cometeu uma falta gravíssima, né? Ele furtou na empresa, isso foi configurado. Beleza, aí a gente vai aplicar a justa causa direta. Mas essas pequenas coisas de insubordinação, indisciplina, que a gente vai ver depois, né? Quando a gente falar sobre a questão da justa causa, não tem como eu aplicar, desculpe, tá? Não tem. Tem empresa maluca que faz. Mas aí a chance de reverter em cima dela é muito grande. Teria que ser recorrente, professora, várias e várias vezes? Teria um número, por exemplo, 5 vezes? Seria tipo, você vai comendo um mingau pela beirada, né? Você quer aplicar a justa causa, você começa, você adverte ele verbalmente, né? Depois você dá uma advertência por escrito, aí depois você dá a suspensão, entendeu? Mas nunca assim, porque o cara faltou, ou porque o cara chegou atrasado, hoje veio sem uniforme, fumou dentro da empresa, você vai aplicar a justa causa no primeiro ato. Juiz nenhum, em tese, aceitam uma situação dessa, entendeu? Então, embora a lei não fale, a gente vai fazendo, entendeu? Vai criando, né? Uma condição. Certo? Entendi. Vamos ver outra, deixa eu pensar aqui. O preso, empregado preso. Suspensão. Suspensão. Ele não está trabalhando, né? E ele, enquanto ele está preso respondendo ao processo, eu não tenho como demiti-lo por justa causa, então é um caso de suspensão. Licença não remunerada. Aí, nesse caso... eu acho que é interrupção. Isso. Licença não remunerada é interrupção, gente?
Eu estou na dúvida. Gente, olha só, é uma licença que ele não vai receber, vai ser suspensão. A licença remunerada é interrupção. A licença não remunerada é suspensão, ele não está recebendo. Sempre o raciocínio. Recebeu, contou tempo de serviço, é um caso de interrupção. Não recebeu, não contou tempo de serviço, é um caso de suspensão. Esta é a regra, tá? É só você, assim, é que às vezes vocês têm que pensar, de repente a gente tem que pensar um pouquinho mais, entendeu? Porque pra gente, às vezes até a gente mesmo tem que parar para ver como é que a gente faz. Todos aqueles ontem que o Will leu, né? Doação de sangue, serviço militar, ir na justiça, depor, tudo isso é causa de interrupção. Por exemplo, uma falta injustificada, ou uma falta não abonada. Suspensão. Suspensão. Uma falta justificada e uma falta abonada. Interrupção. Interrupção. Tá certo? Esta é a regra. E lembrando que, regra geral, serviço militar e o acidente de trabalho, né, é considerado como uma situação híbrida, ou também, alguns chamam de situação sui generis. Ok? Licença paternidade. Interrupção. Interrupção, né? Está elencado, inclusive, no artigo 473, né? É uma forma de interrupção do contrato de trabalho. Ok? Depois vocês dão uma lida, o artigo 476A da CLT, ele veio trazendo uma situação excepcional de interrupção, de suspensão do contrato de trabalho, que, assim, ela é utilizada geralmente por grandes empresas, mas não tanto utilizada assim, para situações excepcionais. O empregado é como se ele fosse, ele vai receber, né, do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, a empresa, naturalmente, e ele precisa da previsão em convenção coletiva, tem que ter a concordância do empregado, e ele fica, então, durante determinado período, que geralmente tem que estar essa suspensão, né? Ele fica fazendo, como se ele ficasse fazendo um curso profissionalizante, tá? Tem uma ajuda compensatória, que também vai ser, que a empresa, neste caso, paga, né? Vai ser definida, e ele, então, tem essa bolsa de qualificação, que é chamado o nome da bolsa de qualificação, que é custeada pelo FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, essa bolsa, ele recebe, e durante o período, né, que ele estiver afastado, ele fica, então, sendo qualificado para uma nova profissão, né, uma nova qualificação profissional, tá? Então, depois vocês deem uma lida lá, e no caso desse tipo de suspensão, caso o empregado, né, retorne à sua atividade, esse contrato volta ao seu curso normal, e daí em diante, né, ele vai ter todos os direitos que foram atribuídos aos demais empregados, tá? Então, é só vocês recordarem. Eu sempre falo para vocês usarem aquele exemplo da licença médica de 15, né, e 30, que fica mais fácil de guardar, tá? Mas, né, assim, cada um tem uma forma de raciocínio e de achar que ele fica mais fácil para ele poder, né, se assegurar de como ele vai trabalhar esse conteúdo.